Bom dia a todos. Meu nome é Márcio Zanetti, eu sou presidente da Britain Filial São Paulo. Eu gostaria de agradecer a todos aqui pela presença, pelo interesse. Queria agradecer especialmente aos associados mantenedores da Britain, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas no slide de abertura, ao Leonardo Martins e ao Anderson Jardim Dávila, respectivos presidente e vice-presidente do Comitê Legal, Tributário e Regulatório, responsáveis pelo evento, a ilustre convidada Fabiana Soares, sócia do Domingues e Pinho Contadores, e a toda a audiência que nos acompanha hoje. A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil atua no país há 109 anos, sendo o mais relevante fórum da comunidade empresarial e governamental Brasil-Reino Unido para incremento do comércio, investimentos, serviços e relações bilaterais. Reunimos na Câmara grandes investidores britânicos dos mais diversos setores da economia, além de empresas brasileiras que se engajam nas relações Brasil-Reino Unido. Temos atuação nacional, filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. A Câmara atua através de 13 comitês temáticos, cobrindo temas como agronegócios, capital humano e educação, comércio e investimentos internacionais, defesa e segurança, economia e finanças, energia, infraestrutura, meio ambiente e sustentabilidade, mineração, riscos e seguros, saúde, tecnologia e inovação, além, é claro, do comitê responsável pelo evento de hoje, o Legal, Tributário e Regulatório. Também atua junto à Comissão Consultiva de Advocacy, CCA, em agendas prioritárias nas frentes de questões climáticas, tributárias e regulatórias, com atenção especial este ano para os 200 anos das relações diplomáticas e comerciais entre o Brasil e o Reino Unido e para a COP, que acontecerá no Pará. Todas as atividades que realizamos seguem e reforçam a missão da Britain de promover negócios bilaterais, atuando para que haja ambientes empresariais e sociedades diversos, inclusivos e prósperos e sustentáveis, servindo aos associados e contribuindo para o crescimento do comércio, da indústria, dos serviços e dos investimentos. Convido a todos a visitarem o site da Britain, www.britain.com.br, e participarem dos próximos eventos da Câmara. Para dar sequência ao evento e apresentar o palestrante de hoje, passo a palavra ao Leonardo Martins, presidente do Comitê Legal e Tributário e Regulatório. Obrigado. Passo a palavra para o Léo. Márcio, bom dia. Obrigado aí pelas palavras introdutórias. Gostaria igualmente aí de lhe agradecer pelo tempo de estar aqui conosco. Obviamente, agradecer também ao meu colega de Comitê Legal, ao Anderson Jardim, que hoje não pôde aí se conectar conosco. Então, farei as vezes aqui do Comitê Legal e, obviamente, a nossa ilustre convidada, a Fabiana, a quem apresentarei em instante aos senhores. Falar um pouquinho sobre a dinâmica do nosso webinar e assim a gente já passa a palavra a quem a gente quer ouvir aqui no dia de hoje. Então, o evento está sendo transmitido ao vivo através do Zoom e do canal da Britain do YouTube. O webinar de hoje terá uma apresentação da especialista, a nossa convidada, seguida de um espaço para perguntas da audiência. As perguntas devem ser enviadas através da ferramenta Q&A, na plataforma do Zoom. O acesso é gratuito e pode ser feito por meio do link disponibilizado no chat do YouTube. Ao perguntar, pedimos a gentileza de mencionar nome e empresa antes da pergunta para fins de identificação. Haverá uma curadoria das perguntas realizadas e, visto que há restrição de tempo, desde já pedimos desculpa por algumas perguntas que eventualmente não sejam abordadas. E sobre a Fabiana Soares, o Márcio já comentou, ela é sócia de Domingues e Pinho Contadores, com quase 20 anos de carreira. A Fabiana hoje atua como diretora de um dos núcleos de contabilidade e impostos da Domingues e Pinho Contadores, onde também lidera o grupo de trabalho sobre a reforma tributária. Então, não é à toa que a Fabiana está aqui conosco para falar justamente de reforma tributária, que é a prática que ela hoje lidera lá na Domingues e Pinho.
É graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal Fluminense, a UF, com pós-graduação em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e Contabilidade, Gestão Financeira e Fiscal pela PUC Rio Grande do Sul. Com perfil consultivo e estratégico, está à frente do atendimento de inúmeras multinacionais de diferentes segmentos, experiência que lhe confere ampla visão de negócio. Então, já passo aqui a palavra à Fabiana, e digo aqui, falávamos aqui um pouquinho antes da abertura do nosso evento, da tempestividade, desse agendamento aqui do nosso webinar, que tem como título Reforma Tributária, Atualizações e Desafios, porque, em teoria, o PLP que regulamenta a parte relevante dessa reforma tributária era para ter sido votada ontem e, em tese, será votada hoje. Então, assim, mais tempestivo que isso, impossível. Então, Fabiana, muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo. O palco é seu. Você está... Pronto, agora sim. Sim. Obrigada, Leonardo, pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês para falar de reforma tributária, um assunto que a gente tem falado tanto, mas sempre tem tanto para falar, né? Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Está projetado. Vocês estão conseguindo ver? Sim, O modo de apresentação, tudo direitinho, né? tudo direitinho. Tá bem. Deixa eu só organizar minha tela aqui. Vamos lá. Bom, primeiro assim, falando um pouquinho da DPC, né, para quem não conhece, a gente tem 41 anos aí de história, quase 600 colaboradores, a gente atua no Rio, São Paulo e Macaé. Temos mais de 600 clientes e a maior parte deles, 60%, é multinacional, né? São multinacionais que atuam aqui no Brasil. E a gente oferece full service, né, em BPO, então a gente atua em contabilidade, fiscal, parte de DP, de folha de pagamento, BPO financeiro. A gente oferece consultorias, nessa época agora de reforma tributária em especial. A gente tem feito muitas consultorias nesse sentido, treinamento para cliente, todo o apoio que o cliente precisa para implantar a reforma tributária, além de serviços de paralegal, Bacen, enfim, tudo que a empresa realmente precisa conhecer e operar para estar funcionando aqui no Brasil. E aí vamos começar então falando de reforma tributária. Vou começar primeiro falando rapidamente dos novos tributos, para a gente se nivelar aqui muito rapidamente. E ao longo da apresentação a gente vai trazer, como o Leonardo falou, alguns highlights, né, alguns pontos principais aí do texto aprovado em CCJ do PLP 108. E alguns pontos de atenção voltados à implementação de fato da reforma tributária dentro das empresas, aspectos bem práticos mesmo. Então, assim, a gente tem os novos tributos que foram trazidos na reforma tributária, IBS, CBS, Imposto Seletivo, Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços, formam o nosso IVA dual, né, que é o IVA que existe internacionalmente, mas no nosso modelo brasileiro, né, IBS de competência de estados e municípios, administrado por um comitê gestor do IBS, que é composto por integrantes dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. E esse imposto ele está substituindo o ICMS, ele vai substituir, né, ao fim do período de transição, o ICMS, que é estadual, e ISS municipal. A contribuição sobre bens e serviços de competência da União, administrada pela Receita Federal, e vai substituir PIS e a COFINS, que também são federais. E aí a gente tem o imposto seletivo. Esse imposto ele não está substituindo nenhum outro, então ele é uma figura nova no nosso sistema tributário. Ele é de competência da União, administrado pela Receita também, mas ele tem uma finalidade diferente, né? Uma finalidade extrafiscal, né? Que visa desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, para ficar claro, ele não substitui o IPI, né? O IPI ele não acabou, o IPI ele passa a ter uma regra diferente, passa a ter uma configuração diferente, né? Um objetivo de manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Então, as alíquotas de IPI elas passam a ficar zeradas a partir de 2027,
e só existe ainda incidência de IPI sobre os produtos que também são fabricados na Zona de Manaus, na Zona Franca de Manaus. Então, se você fabrica o mesmo produto que é fabricado na Zona Franca de Manaus em outro estado, em outra região do país, vai ter a incidência do IPI com uma alíquota diferente, enfim, num formato diferente, mas só para esses produtos. Então, assim, aí a gente falou que IBS e CBS eles compõem o IVA dual, né? Por que mesmo sendo dois tributos, a gente diz que é um tributo, né? Que é um IVA, né? Porque ele concentra as mesmas regras, as mesmas bases de cálculo, mesmas alíquotas, mesmos fatos geradores, as mesmas regras de creditamento. Então, eles vão andar sempre juntinhos, assim como era PIS e COFINS até aqui, né? Então, IBS e CBS eles vão caminhar sempre ali juntinhos com as mesmas regras. Que é diferente do que a gente tem hoje, né? ICMS tem as suas regras, ISS tem as suas regras, PIS e COFINS tem as suas regras. Então, o contribuinte ele precisa ficar observando uma série de legislações, além de cada imposto ter a sua regra. No ICMS, cada estado tem autonomia, tem uma certa autonomia para legislar. No ISS, mais de 5.000 municípios, cada município com a sua autonomia restrita ali para legislar também. Então, para o contribuinte, isso sempre foi uma dificuldade muito grande de operacionalizar a parte tributária no Brasil. Então, um dos ganhos da reforma, né, que é inclusive um princípio, né, um dos princípios trazidos pela reforma, que é a simplicidade, é justamente a gente passar a ter uma legislação única regendo IBS e CBS. O que para os contribuintes facilita muito, traz segurança, traz mais facilidade na busca, né? Você tem um lugar só para você olhar, você sabe que o seu concorrente vai estar. Não importa, a legislação vai passar a ser única no território nacional, então não importa onde ele está localizado, seu concorrente vai ter a mesma tributação que você. Né? Você deixa de ter que olhar o tributário para fazer o operacional. Né? O operacional ele acontece independente do tributário, esse é um dos objetivos da reforma. E aí, assim, dois pontos de atenção que eu chamo em relação ao IBS e CBS, né, duas mudanças relevantes, são várias, mas duas que eu trago aqui como ponto de atenção, como ponto de reflexão, assim, né, uma mudança de paradigma, são a base ampla e a questão do creditamento pleno, né, da não cumulatividade plena. Então, a base ampla, IBS e CBS, hoje a gente tem várias operações que não têm incidência dos tributos atuais, mas que vão passar a ter tributação de IBS e CBS. Isso eu acho que é uma coisa que muita gente ainda não está olhando, mas a gente precisa começar a olhar para as nossas operações e ver o que eu tenho ali que vai ter incidência de IBS e CBS que, de repente, eu não tinha me dado conta ainda. Esse é um ponto de atenção importante. E em relação à não cumulatividade plena, diferente do que a gente tem hoje, né? ICMS, você só pega crédito se você for ter uma saída tributária posterior, PIS e COFINS, você, né, aquela complexidade de análise, de ter que ficar olhando critérios de essencialidade, relevância, então torna isso complexo, traz insegurança para o contribuinte, porque é um conceito subjetivo, né? Você tem que provar para o fisco que aquilo é essencial e é relevante para a tua operação, para o teu processo produtivo, para você poder fazer jus àquele crédito. Então, a reforma tributária ela traz alguns conceitos diferentes que buscam essa simplicidade e trazer mais segurança para o contribuinte nessa relação contribuinte-fisco. Uma outra questão que a gente vai falar, e que a gente vai falar do PLP 108, né, do texto que foi aprovado, e uma das coisas que eles dão um direcionamento é justamente porque a gente tem dois tributos sendo administrados, dois tributos que compõem, que têm que ter as mesmas regras, precisam ter a mesma análise, mas eles vão ser administrados por entes diferentes. Então, como que a gente vai unificar esse entendimento numa eventual disputa, numa fiscalização? Então, esse vem sendo um ponto de atenção, mas o PLP, nesse último texto que foi aprovado em CCJ, ele trouxe um direcionamento e a gente vai falar disso um pouquinho na frente. Trouxe aqui as alíquotas do IVA mundiais, algumas, né, como referência, mais para conhecimento. Então, eu trouxe aqui a menor, que é a de Andorra, 4,5%, e trouxe a maior, que é da Hungria, de 27%. Trouxe a do Reino Unido, para a gente estar aqui na Câmara, então 20%. E no Brasil, a gente tem uma alíquota de referência de 26,5%. Mas é uma alíquota de referência, né? Depende muito das alíquotas das alíquotas padrão que vão ser definidas, tanto pelo Senado quanto pelos estados e municípios.
e as projeções dizem que a gente deve chegar em algo em torno de 28%. E aí sim a gente se torna, como a gente tem ouvido falar, o maior IVA do mundo. Falando um pouquinho de período de transição, 2026 está aí batendo na porta, né? Daqui a alguns meses. Em janeiro de 2026 começa a reforma tributária. A gente começa a ter uma tributação ainda em fase de testes de IBS e CBS. A gente fala que é em fase de testes porque a legislação fala que se você cumprir as obrigações acessórias da reforma tributária, você vai estar dispensado do pagamento dessas alíquotas testes, né? Essas alíquotas testes, ela compõem 1%. Se você recolher, você vai poder compensar com o pagamento de PIS e COFINS, mas se você cumprir todas as obrigações acessórias, você não precisa fazer o recolhimento. Então, assim, é um ano realmente, o fisco tem colocado, né? Sempre que a gente assiste o fisco, os auditores fiscais falando, tudo que a gente vê no mercado sendo falado sobre isso, entende-se que é um ano que, em tese, não vai. O fisco não está em busca de recolhimento, é um ano realmente de teste de sistema. Teste de sistema do contribuinte e teste de sistema do fisco. O fisco também precisa garantir. A gente agora tem a figura da apuração assistida, né? Então, o contribuinte ele vai emitir as notas fiscais e o fisco já vai conseguir montar a apuração dele com base nos documentos fiscais. Então, ele precisa testar os sistemas deles também, né? Garantir que ele está recebendo as informações certas, que ele está conseguindo processar as informações de maneira correta. A gente tem o split payments para ser implantado, então ele precisa garantir que ele consegue enxergar os créditos, que ele consegue enxergar os débitos, que ele consegue integrar essas operações. Então, é um ano realmente que o fisco está aproveitando para fazer toda essa testagem e garantir que tudo vai estar funcionando a partir de 2027. Mas o que a legislação fala é isso, é que se você cumprir a sua obrigação acessória, que é a princípio que a gente tem de obrigação acessória da reforma, é a emissão de nota fiscal, os eventos documento fiscal eletrônico de uma forma geral, né? E os eventos dos documentos fiscais eletrônicos. Então, a princípio, o que a gente tem é isso. 2027, PIS e COFINS são extintos. A gente tem o IPI, como eu falei antes, né? As alíquotas de IPI são levadas a zero, exceto para os produtos que concorrem com a Zona Franca de Manaus. E a gente tem o início da tributação do imposto seletivo, que é aquele que a gente falou que incide sobre os bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Estão lá listados no anexo 17 da Lei Complementar. 2028, o cenário de 2027 ele se mantém, é um ano de adaptação, um ano de organização, de se preparar para as mudanças que vêm a partir de 2029. De 2029 a 2032, a gente começa a cada ano ter uma carga tributária diferente, porque a gente vai ter mais IBS, né? A gente vai tributar 10% a mais de IBS e 10% a menos de ICMS e ISS. Então, a cada ano, a gente vai ter uma mudança aí na tributação de IBS, ICMS e ISS, de forma que gradualmente a tributação de ICMS e ISS vai sendo substituída pela tributação de IBS. Tá? Então, vai ter uma mudança gradual ao longo desses anos de 2029 e 2032. E em 2033, ICMS e ISS são extintos e a gente considera que a reforma tributária vai estar plenamente implantada. Trouxe um pouquinho aqui da base legislativa da reforma. Então, a gente teve a emenda primeiro a gente teve a emenda constitucional 132, lá em 2023. Foi nela que foram trazidos, né, a base da reforma tributária está lá. Foram trazidos novos princípios para o nosso ordenamento tributário: simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação, defesa do meio ambiente. E a gente vê que todas as legislações posteriores elas têm procurado seguir claro que dentro do possível, né? Poderia ser mais simples do que está sendo, poderia ser mais transparente do que está sendo, mas algumas concessões foram feitas, enfim, mas a gente vê algo mais em busca dessa simplicidade, da transparência, da justiça, chegando em relação ao sistema que a gente tem atualmente. A gente teve o PLP 68, que foi a origem da Lei Complementar 214, que é o que a gente tem hoje de mais concreto na reforma tributária, a nossa base de estudo. A Lei Complementar 214 que instituiu IBS, CBS e Imposto Seletivo.
E ela ainda tem muitos PLPs ainda em andamento, né? Eu trouxe aqui PLP 68, PLP 108, mas tem vários outros em andamento. Eu vou citar alguns, inclusive, ao longo da apresentação. Mas a lei complementar, então, ela pode sofrer algumas alterações por conta desses PLPs que estão em tramitação. O PLP 108, como eu falei, ele regulamenta o processo administrativo do IBS, saldos credores e alguns outros assuntos. Ele foi votado em CCJ, então a gente vai falar. Ele está agora aguardando para votação em plenário no Senado, então a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E aí, qual é o status agora do PLP 108 de 2024? No total, em CCJ, foram 517 emendas propostas, e dessas, 143 foram acolhidas total ou parcialmente. Essas emendas, elas criam, fazem a regulamentação da reforma tributária, até alteram algumas coisas na Lei Complementar 214. A aprovação ela é super recente, então, como o Leonardo falou, o nosso webinar aqui está sendo super tempestivo, super atual. É a primeira vez, inclusive, que eu estou falando num webinar sobre as alterações do PLP 108, que é bem recente, foi semana passada, a aprovação do texto, no dia 17, e agora está aguardando a apreciação no plenário, que deve acontecer, estava para acontecer entre ontem e hoje, deve acontecer amanhã, essa expectativa a gente precisa acompanhar. Em plenário já tem mais 7 emendas propostas até a última vez que eu olhei, que foi no dia 19. Bom, então eu trouxe aqui alguns highlights. É claro que isso não é tudo, né? Como vocês viram a quantidade de emendas que foram aprovadas, tudo isso é alteração no texto inicial, mas eu trouxe aqui alguns highlights do PLP 108, desse texto que foi agora para plenário. A gente falou mais um pouquinho antes, que uma das grandes incertezas que a gente tinha, né, e tem ainda, é como que esses entendimentos em eventuais disputas e fiscalizações, eles vão ser uniformizados em relação a IBS e CBS. Já que eles têm as mesmas regras, como que a gente vai garantir que o fisco estadual e o municipal, que eles vão olhar da mesma forma, ter os mesmos entendimentos que o fisco federal, né? Então, uma das emendas do PLP 108, que foi acolhida, foi justamente para criar uma câmara de uniformização desses entendimentos, tanto do Comitê Gestor do IBS e do CARF, né, com decisões vinculantes. Então, até o Leonardo falou, né, uma super COSIT. Então, é mais ou menos isso que está sendo criado. A gente tem que ver como é que vai funcionar, mas essa é a ideia. Um outro ponto é que o ente de destino ele passa a ter legitimidade para fiscalizar o contribuinte localizado em outro estado, outro município. Então, hoje a gente tem, se o contribuinte está localizado no Rio de Janeiro é o responsável, quem tem legitimidade para fiscalizar aquele contribuinte. Agora, o tributo é devido no destino. Então, uma operação, se eu estou aqui no Rio e faço uma operação com São Paulo, se eu faço alguma coisa errada, eu vou impactar a arrecadação de São Paulo. Então, São Paulo passa a ter legitimidade para me fiscalizar aqui no Rio, por exemplo. Então, a gente enxerga que podem ocorrer múltiplas necessidades de fiscalização por vários órgãos diferentes a respeito de um mesmo fato gerador. Então, esse é um problema, né, da reforma que pode gerar para o contribuinte. E aí, para isso, uma das emendas determinou que o ente de destino pode fiscalizar o ente de origem, mas ele tem que registrar isso num sistema eletrônico. Ele vai colocar lá quem é que ele vai fiscalizar, o que ele vai fiscalizar, qual a operação que ele vai fiscalizar, por quê e o período. E se algum outro ente tiver interesse em fiscalizar o mesmo fato, o mesmo contribuinte, o mesmo período, ele vai poder, de alguma forma, se dizer que ele está interessado em fiscalizar, e essa fiscalização ela vai acontecer em conjunto, justamente para evitar que o mesmo fato seja fiscalizado várias vezes por órgãos diferentes. O texto ele traz também a questão das penalidades, né? Então, a gente tem aí no texto aprovado 75% de multa para o não pagamento de IBS e CBS e a majoração a 100%
nos casos de sonegação, fraude, simulação e conluio, podendo ser majorado a 150% em caso de reincidência. O texto do PLP 108, ele afasta a punição por falha ou erro material na entrega de obrigações, desde que esses erros não prejudiquem o fisco de entender coisas necessárias para apurar o recolhimento que foi feito. Então, desde que o que foi entregue de forma errada não prejudique o conhecimento do fisco acerca da natureza, da discriminação, procedência e destino da operação. Então, a gente vê no fisco uma postura realmente de buscar a autorregularização, uma postura de buscar mais orientativo do que punitivo, né? Uma postura mais orientativa do que punitiva. Isso é o que a gente enxerga que é um caminho que parece que o fisco está tomando. Altera a base de cálculo das penalidades por descumprimento de obrigações acessórias. Veja bem, o item anterior não diz que não vai haver mais punição por obrigação acessória. Não vai haver se não impactar, basicamente, ao cálculo do tributo no final das contas, né? No recolhimento do tributo. Se houver penalidade por descumprimento de obrigação acessória, a base de cálculo ela antes estava voltada para o valor da operação e agora vai ser para o valor do tributo devido, segundo o texto que está agora em tramitação. Durante o ano de 2026, como a gente falou, a grande obrigação são as obrigações acessórias, né? Ouvi outro dia no evento, a obrigação principal é a obrigação acessória, né? Você tem que cumprir a obrigação acessória para você não precisar recolher, fazer o recolhimento, que é a obrigação principal. Então, durante o ano de 2026, reforçando esse caráter orientativo do fisco, no PLP 108, no texto do PLP 108 que está para votação, se houver autuação por descumprimento de obrigação acessória e o contribuinte se regularizar em até 60 dias a partir dessa autuação, a penalidade ela é afastada, ela é dispensada. Então, o contribuinte ele vai ter 60 dias para se regularizar e ficar livre da penalidade caso ele venha sofrer uma autuação. Arrendamento, locação e cessão temporária. O texto do PLP ele traz também um trecho, né, que foi adicionado por uma emenda, que esclarece que o IBS e CBS eles devem ser tratados, no caso de locação, arrendamento e cessão, devem ser tratados como operação com bens materiais e não como serviços. No que isso muda, né? Isso traz segurança para o contribuinte em relação à definição do local de consumo. Quando a gente vê lá na lei complementar ele discriminando qual é o local de consumo, ele deixa claro o que é na entrega do bem, e na prestação de serviços, ele traz outras regras. Então, no caso do arrendamento, locação e cessão temporária, esse trecho quer trazer segurança que o IBS e CBS, devidos nessa operação de arrendamento, eles são devidos no local onde você faz a entrega do bem que está sendo alugado. Sobre o imposto seletivo, no texto, ele inclui o ICMS na base de cálculo, o imposto seletivo na base de cálculo do ICMS. Antes a gente tinha só o imposto seletivo na base de IBS e CBS, agora ele confirmou a inclusão do imposto seletivo na base de cálculo do ICMS. Esses eram os pontos principais do PLP 108 que eu trouxe. Mas é importante a gente reforçar que ele vai ainda para votação, não é o texto final, é o texto aprovado em CCJ. Então, como eu falei, já tem emendas em plenário, então pode ser que mude alguma coisa. Mas é importante a gente acompanhar como está sendo a tramitação, o que está sendo mudado, o que está sendo criado, porque isso vai impactar para a gente lá na frente. E aí agora, trazendo alguns pontos de atenção mais no sentido de implementação da reforma tributária. Meu ponto de atenção número 1 não poderia ser diferente, que é a adaptação de sistemas, é o que a gente tem de urgente, de emergente aí para janeiro de 26. A gente tem notas técnicas, né? A obrigação em 2026 é emitir o documento fiscal eletrônico corretamente no layout da reforma tributária, conforme as últimas notas técnicas. Eu trouxe aqui o cronograma de implementação, inclusive, né? Em julho de 2025 já era
possível emitir nota em homologação com as tags da reforma tributária. Em produção, ele não estava disponível ainda. A partir de outubro, já passa a ser obrigatório. Você não consegue mais emitir documento fiscal em homologação, nota fiscal, na verdade, né? Nota fiscal modelo 55 em homologação, sem as tags da reforma tributária, sem as tags de BS e CBS. Em produção, continua sendo opcional. Eu falei modelo 55 porque teve uma alteração recente que, para alguns tipos de documentos, essa obrigação em homologação passou para novembro de 25. E a partir de janeiro de 2026, as notas técnicas que trazem as tags da reforma tributária, elas já vão ser obrigatórias, tanto em homologação quanto em produção. Então, isso significa, e aí já tem regras de validação, inclusive. Então, isso significa que quem não conseguir preparar o seu sistema para, em janeiro de 2026, emitir o documento fiscal com as tags da reforma, não vai conseguir emitir o documento fiscal. Então, vai realmente vai causar um caos muito grande, porque você não vai parar a sua operação. Você não vai conseguir emitir o documento fiscal por conta das regras de validação. Então, se alguém me pergunta, não, me diz que ainda não tomou ação nenhuma, me pergunta agora por onde começar, eu diria que é por sistema. Porque você precisa garantir que você vai conseguir emitir os seus documentos com as notas técnicas atualizadas a partir de janeiro de 2026. E essas notas técnicas, elas estão tendo atualizações constantes, quase que semanalmente ou a cada 15 dias sai alguma novidade de nota técnica. A gente precisa acompanhar quem é prestador de serviços, precisa acompanhar a decisão dos municípios sobre a nota fiscal de serviços eletrônica. Os municípios, eles podem escolher entre usar o emissor nacional, o emissor padrão nacional, ou adaptar os seus sistemas que eles já usam hoje e integrar eles com o ambiente nacional. São duas opções. E muitos municípios ainda não definiram, não firmaram convênio. Então, a gente precisa, é importante quem é prestador de serviços acompanhar a decisão do seu município para poder avaliar qualquer necessidade de alteração em sistema nesse sentido também. Acompanhar as definições dos documentos. Hoje, como eu falei, a gente tem a base ampla, né? Então, diversas operações que hoje não são tributadas pelos tributos atuais vão ser por IBS e CBS. Só que ainda existe muita dúvida em relação a que documentos a gente vai precisar emitir para essas operações. Isso não está claro, existe muita dúvida em relação a isso, então a gente precisa aguardar, a gente precisa esperar o fisco trazer alguma definição nesse sentido. Trabalho de revisão cadastral é super importante. A gente tem C-Class Trib, tem CSTs novos. A gente precisa fazer um saneamento realmente da nossa base cadastral para a gente emitir os documentos corretos, para a gente conseguir recepcionar os documentos de terceiros que a gente vai receber. Quando a gente fala de sistema, não é só emitir, né? O nosso sistema precisa estar pronto para receber o documento do nosso fornecedor, que vai estar já com as tags da reforma tributária. Então, a gente precisa estar pronto para receber o documento nesse formato também. Segundo ponto de atenção que eu trago é em relação, né, a gente está falando do IVA, que tem a mesma base, as mesmas alíquotas, né, mesmas alíquotas para o destino, mesmos benefícios fiscais, né? Os benefícios fiscais eles passam a ser uniformes em todo o território nacional, que são os regimes diferenciados. Então, é tudo igual. O que eu tenho, o meu concorrente também tem. Então, o que eu posso fazer para garantir que a minha alíquota efetiva final seja mais eficiente? É claro que tem a questão operacional, né? Eu tenho que rever a estratégia da minha empresa, né? Mas o que eu posso fazer para tributariamente trazer mais eficiência, se todo o resto é igual? O único caminho que eu vejo é a maximização de créditos. Então, é realmente rever toda a estratégia, rever as suas compras, quais são os seus gastos, o que vai me gerar crédito, o que não vai, quem são os meus fornecedores. Meus fornecedores são adimplentes. Agora, o crédito, embora a gente tenha a não cumulatividade plena, eu só passo a ter direito ao crédito no momento que o imposto foi pago pelo fornecedor. Como é que estão os meus fornecedores? Eles estão adimplentes? Eles emitem o documento fiscal corretamente? Ou eles vão emitir o documento com algum erro e isso vai impactar no crédito que eu tenho direito de tomar? Então, assim, os créditos, essa análise em relação aos créditos, ela é super importante para garantir uma eficiência tributária. Então, a gente sai do conceito de insumo, né, de relevância para uma não cumulatividade plena. Então, é aí que a gente precisa conseguir ganhar eficiência.
Meu ponto de atenção número 3 são os benefícios fiscais de ICMS e ISS. A gente tem aí previsão de um fundo de compensação de benefícios fiscais. Ele tem aí um orçamento inicial de 8 bilhões de reais, mas já tem estudos dizendo que isso não vai ser suficiente. A gente não sabe como que isso vai funcionar de verdade. O contribuinte ele vai ter que requerer, vai ter que ser analisado. Tem muita coisa ainda para ser esclarecida em relação a esse fundo. Mas é um ponto para a gente ficar atento, né? Se eu tenho algum benefício fiscal que se enquadra nas regras do fundo, eu preciso acompanhar esse assunto para ver se eu vou fazer jus a receber algum valor desse fundo. Mas, assim, em relação a benefício fiscal, tirando a questão do fundo, o que eu preciso fazer é repensar a minha estrutura operacional. A forma como eu funciono faz sentido? Existe uma tendência de que as empresas passem a se aproximar do centro consumidor. Então, se os meus consumidores estão no município X, não adianta eu ter o meu centro de distribuição lá a milhares de quilômetros de distância. Hoje, talvez isso fizesse sentido em função de algum benefício fiscal que você tenha conseguido para ter aquele centro de distribuição lá, para ter a sua empresa acontecendo lá. Com esses benefícios fiscais acabando, conforme ICMS e ISS forem sendo extintos, eu preciso repensar essa estrutura. Faz sentido eu manter isso lá longe? O custo logístico disso, né? Então, eu preciso começar a repensar e trazer isso mais para perto do meu local de consumo. E principalmente quando a gente está no início de cadeia, né, a gente tem que pensar que o nosso cliente, ele também vai se aproximar do consumidor dele. Então, não necessariamente eu tenho que ir para onde ele está hoje, eu tenho que ir para onde ele pensa em ir, né? Então, é uma análise realmente complexa e a gente tem falado muito que a reforma tributária ela depende de diálogo, né? Você tem que dialogar com os seus fornecedores, tem que dialogar com os seus clientes, tem que ser um movimento conjunto mesmo, porque agora um depende muito do outro, né? Então, essa questão da estrutura operacional, ela vem muito nesse sentido. Você precisa entender o que está acontecendo com o seu cliente, o que ele pretende fazer, para você saber que movimento você precisa fazer em termos de logística. Meu ponto de atenção número 4 é em relação aos saldos credores de ICMS, PIS e COFINS. Então, pode ser que no momento que os tributos forem extintos, sobre crédito na tua empresa, né? Você termine lá 31 de dezembro de 2026 com algum saldo credor de PIS e COFINS. Termine lá em dezembro de 2032 com algum crédito de ICMS. Para o PIS/COFINS, a Lei Complementar do 214, ela já traz a forma de compensação dos saldos credores. Ela fala se você tiver estoque, que você não pegou crédito, que você era do presumido, se você pega crédito, se aproveita de crédito por depreciação, que é em parcelas, você ainda tem parcela para apropriar. Ela fala como que você tem que fazer. Então, desde que os teus créditos de PIS e COFINS estejam corretamente registrados nas obrigações acessórias, você já tem a regra ali de como que você vai fazer. Para o ICMS, na Lei Complementar 214 não veio a previsão do que fazer com esses saldos, mas tem na Emenda Constitucional 132. Os créditos eles vão ter que ser homologados, né? Essa homologação ela pode acontecer em até 5 anos, né? O contribuinte ele pode pedir essa homologação em até 5 anos. A partir de 1º de janeiro de 33, que é quando o ICMS é extinto. O fisco vai ter 12 meses para analisar, prorrogado mais uma vez, prorrogado uma única vez, de 12 meses também. E essa compensação ela vai acontecer em 240 meses, né, em 20 anos. Então, o teu saldo ele vai ser dividido em 20 anos, você tendo o saldo homologado e tendo o ok do fisco, esse saldo você vai ter direito a compensar ele por 240 meses, 20 anos. Então, a grande dica aqui é buscar escoar esses créditos o quanto antes que os tributos sejam extintos, para não precisar fazer esses procedimentos, né, e sofrer fiscalizações, né, principalmente, assim, você precisa ter muita segurança do crédito que você está fazendo, porque tudo vai ser submetido ao fisco antes de você utilizar. Então, o que você puder utilizar antes dos tributos serem extintos, melhor. É a grande recomendação aqui nesse ponto. E o meu ponto de atenção número 5 é voltado ao setor de serviços. O setor de serviços hoje tem uma tributação, né, de 2 a 5% de ISS,
Quem está no lucro presumido tem aí 3,65 de PIS e COFINS, ou mesmo 9,25 para quem está pra quem recolhe no acumulativo. O setor de serviços agora ele vai passar a tributar com a mesma alíquota do comércio, né? O que promete melhorar o impacto desse aumento de alíquota, né, de uma forma geral, na reforma tributária, é a neutralidade, é a possibilidade de você poder aproveitar crédito em todas as operações que você adquiriu e que tiveram incidência de IBS e CBS. Mas o setor de serviços ele tem uma peculiaridade, né? A maior parte do custo da prestação de serviços normalmente é mão de obra, salvo exceções, normalmente é mão de obra, que não gera crédito. Então, embora tenha não cumulatividade plena, o setor de serviços ele tem baixa possibilidade de crédito para recuperar esse aumento de alíquota. Então, o setor de serviços é um dos grandes impactados nessa reforma. A reforma ela não veio para realmente reduzir carga tributária, né? Ela veio para, o tempo todo, as alíquotas são pensadas com o objetivo de manter a arrecadação do fisco. Então, não existe a intenção de reduzir carga tributária. Mas, a partir do momento que a gente tem uma tributação uniforme, para uns está reduzindo e para outros está aumentando. Então, o setor de serviços ele vem carregando, né, ele tende a carregar boa parte do peso da reforma tributária na sua operação. Existe o PLP, que é o 63 de 2025, ele está parado desde março, mas a ideia dele é justamente reconhecendo a peculiaridade do setor de serviços, assumir um crédito presumido de 60% para as pessoas jurídicas que são predominantemente prestadoras de serviço. Mas isso é um PLP que está parado desde março desse ano, então assim, não dá para contar com ele, mas existe, alguém está olhando aí para o setor de serviços em algum momento. E um outro ponto de atenção para o setor de serviços é o que a gente falou agora há pouco, né, da demora dos municípios em definir em relação ao ambiente ou emissor nacional, né, definir como vai ser a emissão deles dentro da reforma. E eles precisam definir, porque os municípios que não fizerem essa decisão, que não firmarem nenhum tipo de convênio, eles não vão receber repasse de BS e CBS. Então, eles precisam realmente tomar uma decisão, mas isso está sendo muito moroso e prejudica bastante qualquer ação nas empresas prestadoras de serviço. Por último, eu trouxe aqui algumas perguntas sem resposta, né? A gente ainda tem muitas dúvidas, ainda tem muita coisa que a gente precisa acompanhar, embora a gente já esteja aí final de setembro, reforma começando em janeiro de 26, mas ainda tem muita coisa que a gente não sabe, não está claro, o texto não está claro, precisa, né, a gente vê muitas discussões, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Então, eu coloquei algumas das muitas perguntas sem respostas que a gente tem. Então, assim, que documentos fiscais que a gente pode usar para as operações que hoje não tem documento fiscal eletrônico, como a gente falou, né? Um caso clássico é a locação, mas existem outros. Como definir o local de consumo na exportação de serviços? A reforma, a gente hoje, quando tem exportação de serviços, PIS e COFINS é fácil, né? Porque se você tem entrada de divisas, você não tem incidência de PIS e COFINS. Mas o ISS hoje é uma polêmica, né? Como é que eu vou dizer onde que o serviço acontece? Onde que o resultado do serviço acontece? E essa polêmica ela foi trazida para a reforma, a partir do momento que eu não tenho uma definição clara de qual é o local de consumo quando eu estou exportando serviço. E ele diz que é o local de consumo, mas alguns serviços é muito difícil você definir qual é o local de consumo, né? Então, essa vai ser uma grande polêmica que vai se arrastar aí, muito possivelmente, nas esferas judiciais, se isso não for clareado aí até o início da reforma. IBS e CBS, eles vão integrar a base de cálculo de ICMS, ISS e IPI. A gente tem, no texto inicial da emenda constitucional, ele deixava claro que não integraria a base de cálculo de ICMS, ISS e IPI. Durante a tramitação nas casas, essa parte foi suprimida e hoje a gente só tem expressamente na lei complementar a não inclusão de IBS e CBS na base de PIS e COFINS. Em relação ao ICMS, ISS e IPI, simplesmente não fala nada. Então, tem um PLP também, 16 de 25, que veio para corrigir isso, mas também está parado, não andou ainda em relação a esse tema.
Como e quando o contribuinte vai ter visualização da apuração assistida para validação dos créditos? A gente sabe que tem hoje aí o projeto piloto acontecendo. As empresas de sistema e algumas empresas selecionadas estão conseguindo identificar como que o fisco está fazendo isso, como que o sistema do fisco está acontecendo. Parece ser uma coisa relativamente simples, né? A gente já teve a oportunidade de ver, entender. O próprio Serpro já fez algumas apresentações mostrando o sistema da CBS. Mas como vai ser essa integração entre IBS e CBS? Como que vai ser essa integração com o sistema de gestão que as empresas usam? Né? Por enquanto não tem API ainda. Então, como que vai ser essa integração? Quando vai ser? Esse é um tema bem sensível aí para a operacionalização da reforma. E por fim, quais são as alíquotas reais para a gente poder projetar impacto? A gente hoje projeta impacto com base em alíquota de referência, que a gente sabe que não vai ser a alíquota final, e com base em projeções. Mas a gente não tem uma alíquota real para a gente fazer uma projeção de longo prazo para as empresas. A gente sabe que em algumas operações, 0,5%, 1% faz uma diferença enorme em termos nominais. E a gente não tem essa informação ainda, a gente precisa ainda ficar trabalhando com bases projetadas, com alíquotas projetadas, o que gera muita incerteza e muita insegurança para os contribuintes a médio e longo prazo. Por fim, deixo aqui um recado, em todos os meus webinários eu sempre deixo esse recado, porque isso é super importante. A reforma tributária ela não é só fiscal, ela tem esse nome de tributário porque ela envolve tributos, mas o tributo ele impacta a operação da empresa. Então a gente precisa envolver planejamento financeiro, precificação, compras, contratos. A gente precisa falar com o fornecedor, falar com o cliente, mexer em cláusulas contratuais para trazer transparência, trazer flexibilidade. Precisa reavaliar nosso preço, tem tanta coisa para fazer, e o tributário ele ficou aí encarregado de capitanear essas outras áreas, de motivar essas outras áreas a participarem junto, porque só o tributário não vai fazer essa reforma acontecer da forma ideal dentro das empresas, né? Não vai fazer o resultado da reforma ser positivo para as empresas. O tributário sozinho não vai conseguir. E é isso, finalizo aqui a minha fala. Passo agora para o Leonardo. Não sei se a gente vai ter perguntas agora, não sei como é que se chegaram perguntas. Fabiana, excelente, pô, bom demais. Foi muito abrangente, muito correta no tempo, inclusive, né? Então, parabéns aí, duplo aí pela exposição, pelo conteúdo e pela pontualidade. Claro que temos sim perguntas, né? Eu mesmo aqui tinha lançado um monte, mas em uma delas, né, você já me respondeu que não tem resposta. Eu falo assim, você como contadora, qual vai ser, afinal, a alíquota de referência? É o que todo mundo precisa saber, porque como eu vou me planejar de outubro de 2025 para 2026, né, se eu não sei nem hoje qual será a minha alíquota de referência. Mas, enfim, você já nos antecipou que essa pergunta você não tem na cartola. Mas a gente tem aqui, eu teria aqui algumas outras provocações, mas vou dar aqui, prestigiar os nossos associados. Aí vou aqui, temos algumas perguntas, não sei se teremos tempo para todas, mas vamos lá. A pergunta do Renan, ele é um associado individual. Bom dia, haverá situações em que incidirá apenas IBS ou CBS, ou sempre incidirá a IVA dual e a divisão é apenas para a separação dos recursos entre os entes da federação? Eu não vi nenhuma situação em que a gente tenha apenas a aplicação de um dos tributos, tá? Como eu falei, eles têm as mesmas regras, as mesmas hipóteses de incidência, mesmas bases de cálculo. É, então, assim, isso inclusive é algo, né, que a gente. Esse é uma das formas de atingir aquele objetivo, né, aquele princípio da simplicidade, a gente tem uma legislação única. Então, eu tenho falado também que é um cuidado que a gente tem que ter, a gente como sociedade de uma forma geral, de não deixar acontecerem justamente esses puxadinhos de, essa operação aqui, então isso aqui vai ter só o IBS ou vai ter só a CBS. Então é um cuidado que a gente precisa ter, mas hoje eu desconheço alguma operação que tenha só um tributo e não tenha o outro. Hoje está sendo tudo visto como uma coisa só, um IVA dual, com as mesmas regras. Super concordo contigo, assim, só acrescentaria aí ao Renan, do jeito que a gente tem hoje, pelo menos, o que pode ocorrer, né, não é por questão de incidência, mas por uma questão de autuações, e como a Fabiana disse, né, teremos
uma fiscalização compartilhada entre diversos entes, aí sim você pode ser que você receba um auto de infração exigindo um tributo, né, à CBS, que você não tenha o auto de infração, por exemplo, exigindo, né, ao IBS naquela mesma operação. Isso pode acontecer, pelo menos no desenho que se tem hoje, mas também seria, né, de todo injustificado que isso ocorresse, né? Talvez a legislação tivesse que fazer uma amarração de que sempre que houver uma autuação de CBS, tem que haver, né, uma parelha do IBS para que se mantenha, né, o IVA dual pleno, aí, igual a Fabiana nos comenta. A próxima pergunta do Luiz Carlos Almeida, ele é sócio do escritório Carbone. Haverá incidência do IBS e CBS nos contratos de afretamento de embarcação estrangeira que não se qualifiquem como repetráveis? A princípio, sim. Isso entra como um contrato né, de afretamento e passa a ser tributado, sim, por IBS e CBS. Ótimo. Vamos lá, tem gente aqui já pedindo suporte. Wallace de Souza. Fabiana, obrigado pelo webinar. Com relação aos contribuintes que tributam o PIS e COFINS pelo regime de caixa, e tendo que não haverá essa possibilidade para o CBS e IBS. Como ficará o PIS e COFINS que deixou de ser tributado, cuja nota fiscal ainda não foi recebida? Pois é, a gente não tem normatização sobre como fazer nesse caso, mas assim, o tributo ele vai ser extinto, né? Em 31 de dezembro de 2026, o tributo vai ser extinto e a partir de janeiro de 27 você não tem mais PIS e COFINS. Então, assim como quando você muda de regime, o meu entendimento particular é que nesse momento você vai precisar recolher o que você não recolheu porque não foi recebido ainda. Então, todo o saldo que você tiver a receber, você vai precisar recolher em 31 de dezembro de 26. Esse é o meu entendimento, mas a gente não tem uma normatização que fale disso expressamente. É o Bruno Gonçalves. Empresas com imunidade fiscal do ISS e ICMS no Rio. Como fica essa imunidade com a reforma? Então, tem que entender que imunidade é essa, né? Se, se a gente está falando de imunidade, as imunidades previstas em Constituição, isso se mantém, né? Mas tem que entender que benefício fiscal exatamente ele está falando. É, Arnold Bleuez. Parece que os bancos terão que reter o valor certo de impostos. Para isso, eles vão ter acesso online à situação fiscal do destinatário? Vai acontecer isso? Parece super ambicioso. Entendi que ele está falando aí do split payment, né? É um Do projeto realmente split. super ambicioso. É um projeto realmente super ambicioso, super inovador. Mas eu não tenho dúvidas, assim, eu acho que quando a gente vê, não tenho dúvidas, assim, de que o fisco vai conseguir implementar. Talvez não tão rapidamente, mas assim, a gente vê que o nosso fisco, ele é muito avançado em termos tecnológicos, né? Uma coisa que o nosso fisco sabe fazer é fiscalizar, buscar meios eletrônicos, é super competente em conseguir meios eletrônicos, né, para cruzar dados, para criar sistemas. Então, eles têm o SERPRO, né, que é um grande apoio deles. Então, eu não tenho expectativa de que o split payments não aconteça. É super inovador, sim. Mas assim, o fisco ele já está realmente no movimento de trazer essa transparência, né, em relação aos tributos para os contribuintes. Então, fora dos split payments, você tem ali a apuração assistida, você vai conseguir enxergar se teu fornecedor pagou o tributo, né, porque aí esse tributo ele vai estar liberado como crédito para você. Você vai conseguir enxergar os teus débitos, tudo ali em tempo real, né? O que o fisco diz é que em 10 minutos, depois de emitida uma nota fiscal, depois de feito um pagamento, em 10 minutos na apuração assistida você vai conseguir enxergar. Então, por que eles não conseguiriam passar essas informações para as instituições financeiras? Eu acho que é algo que eles estão caminhando. O Split Payments está para 2027, meados de 2027. Não vai ser no início, né, após período de teste, não vai ser no início do ano, do início de 2027 que o Split Payments vai acontecer. Mas existe um movimento grande, né, dentro da Receita, dentro do CERP, trabalhando para isso. E sim, eles vão precisar compartilhar as informações, até porque
em determinadas modalidades do split payment, o crédito ele já vai ser compensado ali no mesmo momento, né? Então ele vai enxergar o débito que está acontecendo naquele momento, vai enxergar os créditos que aquele contribuinte devedor tem e já vai fazer a compensação ali. Então é realmente um cruzamento de dados assim que eles estão se preparando, estão se paramentando para conseguir fazer. Também acho que a questão do split payment ela tem que sair, né? Acho que é um coração, um núcleo duro aí de toda a reforma. Então, assim, também não vejo assim. Se não ocorrer o split payment, eu ouso a dizer de que toda a reforma ela acaba derruindo, né? Porque ela é muito baseada ah, nessa troca, né? Do crédito, né? Quase que imediata. E essa ideia, e a Receita vem pregando isso, né? Nas apresentações que faz, né? Inclusive dizendo aí do avanço já do sistema de split payment pelo SERPRO. Então, assim, acho que nisso eles vão realmente se dedicar para que efetivamente dê certo, mas assim, é ousado, né? É muito inovador, né? E obviamente tem sempre o escape lá, que a própria reforma traz, que se você, né, não quiser, você pode antecipar o recolhimento do seu fornecedor, né? Então, assim, justamente para É. você não ter nenhum entrevero aí nos teus créditos. Vamos aqui, acho que dá para fazer mais uma pergunta aqui. Da Regina Freitas, MSA RH. As empresas do Simples Nacional também precisam mudar seus sistemas para 2026? Não, em 2026, o Simples Nacional está dispensado de entregar as obrigações, né, da reforma, de preencher as tags da reforma. Ele precisa conseguir emitir os documentos fiscais deles, mas eles não precisam preencher a tributação de IBS e CBS ainda, em 2026. O Simples Nacional, eles têm, né, têm um tratamento todo diferenciado, eles agora vão poder optar, né, por recolher ICMS, ISS por fora, né, IBS, CBS, e aí assim ter o direito ao crédito, ou se manter recolhendo dentro do regime atual do Simples Nacional, com aquelas alíquotas diferenciadas e não fazer juiz ao crédito. E aí é uma análise bem caso a caso que precisa ser feita, porque a partir do momento você vai conseguir gerar mais créditos para o teu cliente também. Então tem que avaliar se você não vai perder mercado, se você não começar a recolher o IBS e CBS separado. A gente vê aí um estrangulamento aí do Simples Nacional, deixando de ser tão vantajoso assim com esse sistema de não cumulatividade plena. Fabiano, eu vou fazer mais duas perguntas aqui, porque não param de chegar, mas tem duas aqui bastante interessantes. Uma é do Nick Burdes, que é o nosso presidente aqui da Britam no Rio, CFO da Avast. Parabéns pelo webinar. Você mencionou que já tem uma regra sobre utilização de saldo de crédito de PIS e COFINS que estão sendo aproveitados conforme depreciação futura. Você pode elaborar como isso funcionará, por favor? O que a Lei Complementar 214 diz é que a empresa vai poder continuar utilizando essas parcelas de crédito de PIS e COFINS sobre depreciação como crédito presumido de CBS. Então, essas parcelas elas vão continuar sendo aproveitadas, mas na apuração isso vai ser inserido como um crédito presumido de CBS. Aí entra uma outra questão, né? A gente não tem acesso ainda à apuração assistida, a gente não sabe ainda como esses créditos vão ser inseridos lá na tua apuração. Mas o que a Lei Complementar 214 diz é que o valor dessas parcelas ele vai continuar sendo aproveitado, só que agora, como não tem mais PIS e COFINS, ele vai virar um crédito presumido de CBS. Maravilha. Bom, já estouramos aqui o nosso tempo, eu não vou fazer nem a minha segunda pergunta aqui que eu tinha antecipado. Assim, tá aqui pipocando aqui na minha tela um monte de perguntas aqui, Fabiano, assim, mérito todo seu aí da qualidade da exposição, muito obrigado, né, pelo conteúdo, pela generosidade de informação. Então, passo aqui ao encerramento do nosso evento, né, de novo agradecer a Fabiana e a toda a turma da Domingues e Pinho, em especial a minha amiga Luciana, ao meu amigo Márcio, que fez as honras aqui de abrir o nosso evento de hoje, né, a todos os nossos associados aqui que participaram do nosso evento, espero que tenham gostado, espero que tenham acrescentado informação e conteúdo, que é o que não falta nessa apresentação da Fabiana. A gravação desse evento ficará disponível no canal da Britam no YouTube. Convidamos a todos a compartilhar o link com seus contatos.
Fiquem de olho nas agendas dos nossos próximos eventos no nosso site www.breacham.com.br. A gente, no Comitê Legal, já tem 2 outros eventos aqui bem encaminhados aqui para que ocorra ainda neste ano, de temas aí bastante de momentos. Fiquem atentos aí que vão ser bem bacanas. Fabiana, muito obrigado de novo. Um abraço a todos, boa semana. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.